E o ex-Flamengo Michael estreia no time árabe Al-Ula e já faz seu primeiro gol, meus amigos. Só no Flamengo que não fazia? Ou não deixavam ele fazer? Vou trazer informações sobre o Michael. O Internacional já vem se preparando e parece que vai apostar numa escalação um pouco diferente para o jogo de amanhã contra o Flamengo. E o Marcos Leonardo? Será que vem para o Mengão? Meus amigos, parece que babou o empréstimo que ia ser feito para o Atlético de Madrid e há a possibilidade novamente do craque chegar no Flamengo. Falando sobre Jorge Jesus, JJ, você gostaria de vê-lo no Flamengo? Meu Deus do céu, esse eu acho que é um sonho de qualquer flamenguista. Parece que ele está em um momento difícil no Al Nassr do Cristiano Ronaldo e pode ser que no final da temporada, agora no meio do ano, ele saia do time árabe. Opa, meu irmão, vamos ficar de olho aí no Jorge Jesus. Mas essas e outras mais notícias que eu tenho, muitas, eu vou trazer depois de você deixar seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, irmão. É de graça, você não paga nada e ajuda a gente a crescer cada vez mais nessa linda plataforma. Lembrando que eu e você somos da mesma família, possuímos o mesmo DNA e amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos pro início do nosso vídeo, porque tem muita informação para você. Meus amigos, o jogador Michael, o nosso motorzinho, precisou aí de, 15 minutos no jogo para marcar no seu primeiro jogo pelo time árabe Al-Ula, gente. Michael teve sua rescisão de contrato recente com o Flamengo, estava quase indo para o Santos jogar com Neymar e Gabigol, mas parece que teve um impasse na transação, foi para o time árabe, né? Tá jogando lá no Oriente Médio e nesta terça-feira, o jogador de 29 anos fez sua estreia e já marcou um dos gols na vitória aí por 2-1 sobre o Al-Arabi. Partida lá pela segunda divisão da Arábia Saudita. Você deve estar se perguntando, mas vem cá, já virou titular? Como é que foi isso? Michael viajou no dia 30. Dia 30, sexta-feira, eu trouxe isso aqui no vídeo. 30, 31, dia 1º, dia 2, dia 3. O cara já meteu um gol, mano. 4 dias. Pô, viagem longa pra caramba. Deve ter chegado cansado lá. Foi utilizado, tá? Ele não começou entre os titulares e foi acionado apenas aos 15 minutos no segundo tempo e precisou de pouquíssimo tempo em campo pra balançar a gente. É isso. Mas e no Flamengo? Cara, no Flamengo, o Michael até começou, acho que quando chegou, indo bem, mas aí com a entrada do Felipe Luiz começou a dar muita oportunidade, mas ele jogou mal por diversas vezes e depois parou de ter oportunidade com o técnico Felipe Luiz. Até parecia que tinha uma boa relação, né? Mas eu acho que o negócio foi se desgastando e o Michael não faz mais parte do Flamengo. E já marcou um gol, gente! Mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o time do Internacional, o Flamengo. Hoje é dia 3. Terça-feira, 3, amanhã o Flamengo encara o Internacional no Maracanã, se eu não me engano, às 19 horas. 19 horas, e o time do Internacional parece que vai apostar, tá? Vai apostar aí numa escalação parecida com a que ele teve no jogo contra o Grêmio, no famoso Grenal, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na escalação? A principal aposta aí do Colorado parece que é do meio para frente. Eu tô vendo aqui, ó, que a tendência é um trio de meias ofensivos, né? Ali com Alan Patrick, Carboneiro e Vitinho no meio. Pensando no ataque, Pesolano, parece que vai fechar ali a dupla com o atacante Borré. Pensando na volância, provavelmente entrarão aí com Ronaldo, que já foi cria do Flamengo, e Paulinho. Na zaga, provavelmente, o recém-chegado Félix Torres deve formar a dupla aí com experiente Mercado. A única indefinição provavelmente está no gol, né? Parece que o titular Rocher não vive um momento muito estável no clube e pode ser que o goleiro Antony, né, que veio ganhando aí oportunidades, jogou parece que recentemente contra o Caxias pelo Gauchão, seja o goleiro titular para esse jogo contra o Flamengo. Vamos ver aí, meu irmão. E o time do Flamengo? Que você deve estar pensando, quem que você acha que vai ser escalado? Amanhã eu trago um vídeo falando sobre a provável escalação do Flamengo. Vamos coletar mais informações. Mas que novela louca essa do Marcos Leonardo, né? Não só para o Flamengo, mas para o próprio jogador. O jogador estava lá no clube, tranquilão,
no Al Hilal, sem dor de cabeça nenhuma, mas do nada falaram o seguinte, a diretoria, pô, vamos negociar o jogador porque a gente precisa abrir espaço para chegada de algum estrangeiro. Aí o Flamengo começou a se movimentar, e aí teve até a sondagem real, apesar de não ser o perfil do jogador que o Boto e o Felipe Luiz estão procurando, tá, para essa janela. O Flamengo quer um centroavante com características diferentes da do Pedro. E o Marcos Leonardo é um pouco parecido, né? É um cara mais parado, ele não tem uma movimentação, né, de pressionar como o Felipe Luiz gosta, aquela coisa toda, de intensidade, né? Que eu já acho que isso aí já, meu irmão, Felipe Luiz só tem esse jeito de jogar. Mas vamos voltar a falar do Marcos Leonardo. E aí, o Flamengo sondou o jogador, veio a resposta lá do Al Hilal dizendo o seguinte, não, a gente não está pretendendo desfazer do jogador, ele vai ficar com a gente, ele é importante aí até o final da temporada. Aí beleza, né? Surgiu essa semana, tem acho que 1 ou 2 dias que eu trouxe a informação, outros também, é claro, que o time do Atlético de Madrid já tinha praticamente acertado levar o jogador através de um empréstimo com opção ou obrigação de compra no final, no valor de 40 milhões de euros, valor que foi estipulado aí pelo Al Hilal. Então estava tudo certo, o jogador está indo lá para o time do Atlético de Madrid. E por que isso? Porque já havia a notícia que o Benzema, ex-Real Madrid, estava chegando, irmão. Aí, pô, como é que você chega com o Benzema e você fica com o Marcos Leonardo? Primeiro passo, porque o Benzema é um estrangeiro. Precisava sair alguém. E aí ficar lotado de jogadores ali no ataque, na parte ofensiva, não era ideal. E porque o Benzema, né, meu irmão? Joga muito mais. Não tem como comparar. E aí, a ideia é que ele fosse pro Atlético de Madrid, mas parece que a negociação não foi pra frente, gente. Teve algum problema, algum empecilho, algum entrave, e o jogador vai permanecer no time do Al Hilal. Só que aí, meu irmão, a janela de transferências, porque tá chegando o Benzema, o jogador precisa sair. Ou não vai poder ser relacionado, não vai jogar. Vai ficar na geladeira um jogador que vale aí, sei lá, 40 milhões de euros. É o preço que o Al Hilal estipulou ao Atlético de Madrid. Então qual a ideia? A ideia do Flamengo é seguir de olho, de butuca. Por quê, meu irmão? Porque a janela de transferências para o mercado europeu tá para fechar. Entre o dia 2 e o dia 5 vão fechando as janelas. Entre 2 e 5. Hoje é dia 3. Daqui a pouquinho, irmão, dia 5 não tem mais janela alguma aberta no mercado europeu e o time árabe não vai conseguir vender para nenhum time da Europa. E aí abre a oportunidade para o mercado sul-americano. Ou mais ainda, no Brasil, que o mercado vai até dia 3, mais ou menos, ali de março, dia 3 a 5 também de março, é quando vai fechar. Ou ainda na próxima janela, né? Claro. Mas o time árabe, será que vai desejar ficar com o Marcos Leonardo aí parado, gente? Então, surge sim uma possibilidade do Flamengo, talvez, pegar o jogador por empréstimo, como o Atlético de Madrid iria fazer, né? Uma vez que o Flamengo já gastou muito agora com o Lucas Paquetá, pega por empréstimo e, no final, sei lá, de 3, 4 anos, exerce aí mas na verdade eu tô falando besteira. O empréstimo para o Atlético de Madrid seria até o meio da temporada. Nossa, aqui, né? No meio do ano, vamos melhorar assim. Até o final da temporada para a Europa e para nossa seria no meio do ano, meio da temporada aí. Então, será que o Flamengo vai querer exercer a compra de 40 milhões no meio do ano, gente? Tem essa grana? Acho que grana tem, né? E provavelmente o valor seria parcelado. Então vamos esperar aí cenas dos próximos capítulos. Parece que o paparazzo rubro-negro, né, comentou que fez contato aí com fontes dele do Flamengo. Disseram que não há interesse no momento em contratar o Marcos Leonardo, mas outras fontes, tá? Outras fontes do próprio paparazzo rubro-negro parece que afirmaram que existe a possibilidade. Então, tá uma brincadeira só, né? Então a gente vai aguardar com certeza cenas dos próximos capítulos. Vamos ver. O Flamengo também não tá com pressa, né? Não tá precisando de atacante. Contém ironia, né, meu irmão? É claro que o Flamengo precisa de correr para contratar um atacante urgentíssimo, né? Para que possa aí auxiliar o técnico Felipe Luiz
no ataque juntamente com o Pedro, cara. A gente está precisando. Né? Agora, gente, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre Jorge Jesus. Jorge Jesus parece que vive um impasse e pode deixar o Al Nassr. O que é isso? Vamos ver. Informação aqui, ó. O ex-treinador do vitorioso Mengão de 2019, Jorge Jesus, pode deixar o Al Nassr em que faz parceria com o astro mundial, né, Cristiano Ronaldo. O português está seriamente incomodado com a dificuldade do clube em contratar reforços e, neste momento, a decisão seria de deixar a equipe ao fim do contrato, no final do contrato, gente. Que isso, hein? Lembrando que o vínculo de Jorge Jesus com o Al Nassr vai até o meio deste ano. Meu Deus, o cara vai ficar livre. Isso significa que o português seguiria apenas até o fim da atual temporada, né? E eu pergunto para você, você gostaria de ver Jorge Jesus novamente no Flamengo? Com certeza. Os flamenguistas que estão escutando isso, e o cara vai ficar livre no meio do ano, deve estar pensando, meu irmão, quem gostou, né, do português aqui? Porque tem uns babacas aí que só falam besteira, baba ovo do Felipe Luiz pra caraca. Devem estar pensando, os que torcem realmente pro Flamengo, devem estar pensando assim, caraca, irmão, quem dera, né? Jorge Jesus de volta ao Flamengo. Seria muito bom vê-lo aqui numa temporada, 2 temporadas, quem sabe 3. Acho que seria bem interessante. Sua opinião nos comentários aí sobre a possível volta de Jorge Jesus pro Flamengo. Como é que tá a vida do Flamengo no Campeonato Carioca, gente? Vou trazer atualizações, porque tivemos jogo ontem teve jogo aí, o Vasco parece que empatou com o Madureira, teve gol perdido de pênalti, tem muita coisa, muita informação, e cada vez mais a vida do Flamengo vem ficando um pouco mais tranquila no Campeonato Carioca, mas o time ainda depende de resultados, né? Não é com o seu próprio, com o braço do Flamengo, com as pernas do Flamengo, o Flamengo já consegue se livrar, não. Ele tem que contar com resultados dos outros clubes, né? Nunca pensei em pensar nisso, né? Nunca pensei em falar isso, que o Flamengo precisaria contar aí com Madureira, contar com um cenário ruim para o Boa Vista ou para o Nova Iguaçu, porque são esses 3 times aí que o Flamengo precisa torcer para que o mal aconteça com eles. Vamos ver aqui, vamos ver. No cenário atual, tá? O Flamengo precisa obrigatoriamente vencer o Sampaio Corrêa no próximo sábado, dia 7, no Maracanã, e torcer para que uma, tá, de 3 combinações ocorra envolvendo Boa Vista, como eu disse, Madureira ou Nova Iguaçu, né, todos aí do grupo B. Vamos ver aqui comigo? Ó, pensando no Madureira, então o Flamengo, ó, ou Madureira ou Boa Vista ou Nova Iguaçu precisam se ferrar para o Flamengo se dar bem. E aí pensando no Madureira, qual seria a combinação? O Madureira precisaria perder a última partida contra o Volta Redonda, tá, lá no Raulino de Oliveira, jogo fora de casa, e o Flamengo precisaria tirar 3 gols de saldo, ou seja, o Flamengo ia precisar agora fazer 3 gols, meter 3-0 no Sampaio Corrêa. Então, perdendo, Madureira perdendo, o Flamengo fazendo 3 golzinhos aí. É claro que depende, se os caras perderem de 3-0, já foi bom pra caraca pro Flamengo, né? Já tirou praticamente os 3 gols de saldo. Mas é isso, basicamente isso. Flamengo tendo que tirar 3 gols de saldo, Madureira perdendo. Então, e Flamengo vencendo, é claro. Pensando no jogo do Boa Vista vai jogar contra o Bangu e precisa perder também, tá? E o Flamengo, pensando em saldo de gols, teria que tirar apenas 2 gols de saldo. Então a vida está um pouco mais fácil para o Flamengo pensando no Boa Vista, né? E o Bangu está jogando muito bem, tá? O Bangu vai jogar em casa, no Moça Bonita, vai ser difícil para o Boa Vista, né, conseguir ganhar o Bangu. Pensando já no Nova Iguaçu, se eu não me engano, o Nova Iguaçu vai jogar contra a Portuguesa, tô vendo aqui, contra a Portuguesa fora de casa. Se o Nova Iguaçu empatar ou perder, de novo, basta um empate ou perder, já deu ruim pro Nova Iguaçu. E o Flamengo consegue se livrar aí daquela rodada do quadrangular do rebaixamento e se classifica, tá? O Flamengo ainda se classifica. Sua opinião nos comentários. Carrascal deve ser multado após expulsão contra o Corinthians. Meus amigos, até que enfim, né, tem que ser tomada uma atitude contra esses jogadores do Flamengo que, pô, de vez em quando estão fazendo besteira. Plata foi um desses que, pô,
de forma reiterada, o camarada sempre reincidindo em tomar cartão vermelho, cartão amarelo, e agora o Carrascal, né, que fez a besteira. E parece que o departamento de futebol do Flamengo vai agir com rigor após a derrota aí para o Corinthians na Supercopa Rei. E muito provavelmente não vai deixar impune, tá? Essa expulsão de Jorge Carrascal. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, lá do UOL, o meia colombiano deverá ser multado pela diretoria do Flamengo devido à conduta considerada irresponsável que resultou aí no cartão vermelho lá no Mané Garrincha. Que bom, né? A gente espera que isso aconteça realmente e os jogadores do Flamengo sejam sempre responsabilizados. Os caras ganham um dinheiro mesmo. Para fazer uma merda e estragar uma final. Pô, o Flamengo passou um tempo inteiro, o segundo tempo todos, com menos um jogador. E aí, você deve estar se perguntando, vem cá, mas a expulsão, normalmente o jogador cumpre no próximo jogo, né, uma suspensão automática. Mas como era uma final, Supercopa do Brasil, aí, Supercopa Rei, como é que vai se dar isso? Jorge Carrascal vai poder jogar, por exemplo, o jogo de amanhã contra o Internacional? Gente, a regra diz que, por exemplo, se ele fosse expulso na Copa do Brasil, num jogo que o Flamengo fosse eliminado, foi expulso, o Flamengo foi eliminado. Então o Flamengo não teria outro jogo na Copa do Brasil, certo? Parece que no Campeonato Brasileiro ele iria cumprir, num próximo jogo no Campeonato Brasileiro, essa expulsão, né, essa suspensão automática. Isso porque parece que da Copa do Brasil pode carregar para o Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil pode carregar a tal da expulsão, né, porque são campeonatos que são administrados pela CBF. Ah, mas a Supercopa do Brasil não é? É. Mas parece que existe algum entrave e que para que ele não jogue, o STJD teria que denunciar o jogador para uma coisa aí que eu acho que não deva acontecer, né? Mas eu não vou mentir. Na minha concepção, ele tinha que, treinar normalmente com o grupo, mas não jogar, tomar ali um aperto, porque, pô, o camarada fazendo uma besteira dessa, não dá. Agora mudando um pouco de assunto, o Miller, gente, parece que polemizou aí e fez uma comparação entre Filipe Luís e o técnico também Dorival Júnior. E ele meteu-lhe a cacete, hein? Ele não deu mole, não. Vamos ver aqui a reportagem, ó. Durante o programa Mesa Redonda do TV Gazeta, na noite desse domingo, dia 1º, o ex-jogador minimizou o impacto do elenco rubro-negro e creditou a vitória do Corinthians à suposta diferença de nível entre os treinadores. Gente, olha isso, hein? Para o tetracampeão Miller, né? O Flamengo possui o melhor material humano, mas falta comando à altura, enquanto o rival paulista vive situação oposta, gente. Olha o que o Miller disse. Ele foi enfático, hein? Olha só. Há uma diferença muito grande. O Corinthians tem treinador. De outro lado, o Flamengo tem um super time e um treinador normal. De novo, o Corinthians tem um super treinador. Do outro lado, o Flamengo tem um super time e um treinador normal. Olha o que ele disse. Do outro lado, o Corinthians tem um time normal com um treinador anormal, que é o Dorival Júnior. Disparou o Miller. E aí, claro, né, nas redes sociais a galera começaram a falar, alguns defendendo o Filipe Luís, outros dizendo que o Miller tem razão. Eu não vou mentir, cara. O Dorival Júnior, o Flamengo perdeu a Copa do Brasil pro São Paulo. Na ocasião, acho que foi com o Tite até. Não foi? Foi com o Tite. Perdeu pro São Paulo. Quem era o técnico? Dorival Júnior, com um time ruim do São Paulo. Então, Dorival Júnior tá fazendo o quê? Tá fazendo chover, pô. O Flamengo tem muito jogador bom e o Filipe Luís não está conseguindo montar esse time. Escala errado, bota para jogar quem ele quer, da panela. E aí você tem jogadores que eram para estar nesse time entrando em campo, pô, como o Luiz Araújo, como o Everton Cebolinha, pedindo passagem, e o camarada não escala. O Vitão, que jogou bem nos 2 jogos que fez, aí você vê ali na zaga, Léo Pereira errando, Léo Ortiz, mas quem jogou na final foi a dupla. Você percebe o Vinha foi escanteado o tempo todo, foi pro River Plate, já virou titular no River Plate, e aqui a gente ficou aí com o Alexandro e o Ayrton Lucas, sendo o Vinha um dos melhores laterais, cara, do Brasil aqui, né?
que estaria em atividade aqui no Brasil, mas ele não deixou o cara estar na atividade. Olha isso. É complicado demais. Sua opinião aí com relação às falas do Miller, tetracampeão, brinca. Meus amigos, parece que o Lucas Paquetá queria muito mesmo vir para o Flamengo, hein? E agora, após 2.622, olha só, 2.622 dias, ele vai voltar a jogar, né, no Brasileirão, gente. Que coisa maluca, é isso mesmo? Tá aqui na reportagem, ó. Lucas Paquetá terá a oportunidade de voltar ao Brasileirão após 2.622 dias desde sua última partida na competição. Olha só, relacionado apenas para algumas partidas na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, o atleta fez seu primeiro jogo somente na temporada seguida, no empate contra o Atlético Paranaense. E aqui diz, né, que o seu último jogo, sua despedida, né, foi em 2018, no Maracanã. E aí o Paquetá fez 49 jogos, né, disputou 49 jogos, 41 como titular, teve 23 vitórias, 13 empates e 13 derrotas. No total, 11 gols e 2 assistências. Gente, aí brincando, né, o Paquetá queria muito vir para o Flamengo, por quê? Tem várias reportagens aqui, após a coletiva, né, de apresentação, ele foi apresentado realmente lá no Flamengo, no dia de ontem, segunda-feira, às 2h30 da tarde, e aí ele foi falando sobre várias coisas. Parece que o Paquetá, olha só, hein, ele fretou um voo para sair da onde ele estava, lá na Inglaterra, Londres, não sei, para vir, para poder jogar, gente, jogar contra o Corinthians. Tem noção do que é isso? Parece que o aluguel de uma aeronave desse tipo, que ele alugou, né, para trazer a família, custa algo em torno de R$1 milhão. E não sei se você sabe, o atleta também abriu mão do seu salário de janeiro para poder estar aqui no Flamengo. Aí você vai falar, mas como assim? Ele não estava quase até o final de janeiro? Sim, ele estava lá, né? Mas como ele saiu antes, o West Ham, né, fizeram lá um acordo dizendo o seguinte, ó, como que você vai ficar aqui? Você não vai ficar aqui até o final de janeiro? O que a gente vai fazer com você? A gente não vai pagar o salário. Tudo bem? A gente libera desse jeito, mas se quiser receber o salário, tem que ficar o mês todo. E aí parece que o jogador preferiu vir jogar essa final, né? Infelizmente ele perdeu um gol ali de cara, mas acontece. E aí, gente, teve mais uma coisa que o Paquetá fez para poder estar no Flamengo. Não sei se você recorda, o West Ham queria que os valores, né, os 41 milhões fossem pagos. 41 milhões e 250 mil fossem pagos em 18 meses, o Flamengo queria em 30. E aí tava no impasse do caramba, o Paquetá entrou na jogada e falou, pô, vamos fazer alguma coisa para tentar solucionar o problema. E aí, não sei se foi o próprio Paquetá que fez isso, o Flamengo, a diretoria, pensou em aumentar o valor. A gente paga 42 milhões. E aí vamos fazer um parcelamento melhor. E ficou parcelado aí em 3 anos, né? 36 meses. 36 meses. 3 anos, porque o Flamengo vai pagar até 2028. Então, ó, 26 todo, 27, 28. É mais ou menos isso, 3 anos. E aí teve um problema, porque precisou aumentar o valor em 750 mil euros. Quem falou que pagaria essa conta? Paquetá. Paquetá disse o seguinte, ó, para a diretoria. Eu arco com esse valor aí. O Flamengo já havia pensado em pagar os 41 milhões 250 mil euros. Vocês iam pagar isso. Essa diferença eu pago. Pode descontar no salário. E é o que vai acontecer, galera. Tá? Só para vocês terem noção, no final das contas, é como se o Paquetá fosse perder por ano 1 milhão de reais por causa dessa brincadeira toda. Então, com certeza, mostrou realmente que queria estar no Flamengo, vestindo o manto sagrado, meu irmão, e honrando, com certeza, a instituição. Sua opinião sobre o Paquetá. Meus amigos, nesse momento, vamos falar um pouquinho mais sobre o mercado da bola. Vou trazer informações atualizadas sobre o zagueiro Iago e também nosso atacante aí, o Wallace Ian. Vamos lá, vamos rapidamente sobre o Iago. Parece que o jogador recebeu o sinal verde e está muito próximo de deixar o Flamengo. Confira aqui comigo, vamos lá?
Falando sobre Iago, o time lá dos Estados Unidos, o Orlando City, assinou recentemente com uma proposta de 1,5 milhão de dólares, né? Algo em torno de 7,8 milhões de reais, que foi aceita pelo Flamengo. Prontamente o Flamengo aceitou e o jogador já estaria aí nos trâmites finais para ir embora, né? Para seguir aí para os Estados Unidos. E aí, falando sobre como está acontecendo essa negociação, parece que o Orlando City vai ficar com 50% dos direitos do jogador, e o Flamengo, que detém hoje o Flamengo detém 60%. Vamos entender isso. O Flamengo, de 100% que o jogador vale, o Flamengo tem direito já tem 60% do jogador, mas pode comprar mais 10% do Volta Redonda. Então hoje o Flamengo tem 60%, Volta Redonda tem 40%. Mas na cláusula lá do Flamengo, diz que para uma eventual venda, o Flamengo poderia comprar mais 10%, se eu não me engano, por 500 mil reais. É isso mesmo, estou vendo aqui agora. Por 500 mil reais, o Flamengo pode comprar, ficar com 70%, e o Volta Redonda com 30%. E aí, quando for realizada a venda, lembra? O Flamengo tem 70%, Volta Redonda vai ficar com 30%. O Flamengo vai vender 50%. O Flamengo vai vender 50% para o Orlando City. Então o Orlando City vai ficar com 50%, o Flamengo, que tinha 70%, vai ficar com 20%, e o time do Volta Redonda ainda com 30%. Essa é a composição, né? Muita doideira, né? Muitos números. Mas é isso. Tá tudo certo praticamente. E o jogador Iago vai fazer parte aí do time lá dos Estados Unidos, ali da Flórida, o Orlando City. E falando sobre o Wallace Yan, após impasse, né, na questão lá do pagamento, cara, tava tudo certo, praticamente certo. O Wallace Yan se despediu no jogo contra o Bangu, numa derrota até. O cara chorou, né? Tá sendo reintegrado ao elenco. Treinou ontem já, dia de segunda-feira, já com o time aí, com o Felipe Luiz. Hoje eu mesmo fiz um vídeo, né, mostrando as imagens do treino. Tá lá, tá jogando, tá treinando, na verdade, né? E se bobear, já vai poder jogar contra o Internacional, se assim o Felipe Luiz decidir. Mas o que aconteceu com a negociação, meus amigos? O Flamengo recebeu uma proposta de 10 milhões de euros do Red Bull Bragantino. E aí, o problema todo não foi na proposta. O Flamengo aceitou a proposta. E verbalmente estava acertada uma quantidade de parcelas. E aí, quando chegou o contrato, o BAP foi avaliar, o Boto, né, o departamento jurídico, percebeu que o que havia sido combinado verbalmente, em quantidade de parcelas, estava com um número muito maior de parcelas. E aí, meu irmão, o Flamengo falou, não, pode dar volta nisso. E aí o time lá de São Paulo disse que não, o que estava no contrato era o que tinha sido acordado, e ficou por aí. BAP vetou, o jogador vinha treinando separadamente, agora faz parte novamente do elenco do Mengão. Meus amigos, eu estou indo para o final desse vídeo, e para fechar, eu vou falar então sobre, sabe o quê? Sobre a estatística terrível que o Flamengo está vivendo aí, após esse início ruim em 2026. Vamos ver aqui comigo as estatísticas? Vamos lá. Segundo o levantamento do Gato Mestre, o Flamengo, no momento, está atrás de todos os clubes da Série A, com apenas 19,05%, ou seja, 19% de aproveitamento. Em 7 jogos, gente, foram 5 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Ou seja, se cada jogo vale 3 pontos, de 7 jogos, ou seja, de 21 pontos, o Flamengo teria feito apenas 4. Uma vitória de 3, um empate com 1 ponto. Olha isso. É um absurdo, né, cara? O mais próximo disso parece que é o Santos, que tem 28,57% de aproveitamento, tá, gente? Pô, cara. E aí o Flamengo, todo mundo sabe, né? Tava correndo risco aí de eliminação, tá correndo risco de eliminação na primeira fase do Campeonato Carioca, perdeu a Supercopa do Brasil, já foi derrotado para o São Paulo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, ou seja, não tá nada fácil. Para relembrar, vamos lá, para eu fechar o vídeo, os jogos que o Flamengo fez em 2026, empatou com a Portuguesa 1-1, depois jogou contra o Bangu, perdeu por 2-1, Volta Redonda tomou de 3-0, mas estava com o time sub-20, que representa o Flamengo, Campeonato Carioca. Depois o Flamengo venceu o Vasco 1-0, foi o 4º jogo aí do ano,
né? Jogou depois contra o Fluminense, 2-1, perdeu de 2-1, jogou pro São Paulo, perdeu de 2-1, e agora a super final aí, né? A Supercopa do Brasil, o Flamengo perdeu por 2-0. Na reportagem está até dizendo que perdeu por 1-0 do Corinthians, mas foi 2-0. Complicado, né? A gente espera que o Felipe Luiz consiga colocar o Flamengo nos trilhos, porque senão daqui a pouco a cobrança vai ser maior para cima dele, torcida vaiando, e vai dar ruim, né? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Ah, tem sim, eu não posso me esquecer. Caraca, vou fechar aqui essa partezinha para iniciar um novo vídeo. Só um momento. Eu não podia fechar o vídeo de hoje sem falar sobre o Pilhado. Pô, o Pilhado é um jornalista que eu gosto pra caraca, lá da Jovem Pan, respeito pra caramba. O cara é de direita, como eu também sou de direita, e a gente tem muita coisa em comum. Mas o Pilhado ontem esculachou o Pedro, meu irmão. Após a derrota aí que o Flamengo teve pro Corinthians, dizendo que se fosse o Gabigol, estavam escrachando, mas como é o Pedro, ninguém tá falando nada. Pô, vamos começar. Pô, não, eu vou falar o que ele disse. Olha só. E aí depois eu venho colocando a minha opinião. O Pilhado disse o seguinte: gente, chega de babação de ovo do Pedro. Ele está um cone em campo, não se mexe. Você vê o Pedro jogando no estádio e chega a dar pena. Fico imaginando se fosse o Gabigol na fase em que ele está, desde que voltou de lesão. Ele não faz nada, não se movimenta e não incomoda a defesa dos adversários. Aí ele dá uns carrinhos lá quando tá marcando para fingir que se mexe como os outros. Ele fala até que o Yuri Alberto tem se movimentado muito. Aí disse que a fase do Pedro é péssima. Vamos lá. O que eu vou falar sobre essa fala aqui do Pilhado em relação ao Pedro? Vamos lá, Pilhado. O Pedro, ou melhor, o Gabigol, você falou que se fosse o Gabigol tava tudo ruim. O Gabigol ficou 2 anos sem jogar no Flamengo. Eu gosto muito de você, irmão, mas você sabe, todo mundo sabe, você mesmo fala isso, que você é Gabizete. Então, qualquer jogador, para você comparado com o Gabigol é o supra-sumo. Você gosta demais do Gabigol, irmão, tá tudo certo. Para você, o Gabigol deveria ter até voltado pro Flamengo. Então vamos lá, o Gabigol ficou 2 anos sem fazer merda nenhuma no Flamengo. Quando o Gabigol estava no Flamengo, na sua melhor fase, existia um time que jogava em função do Gabigol. Time que, dava bola o tempo todo pro Gabigol. O Bruno Henrique servia o Gabigol. O Bruno Henrique não tinha, na época, nem essa notoriedade que ele tem hoje, porque ele era o cara que só servia, ele era o garçom. E o Gabigol só fez tudo o que fez porque tinha outros jogadores, irmão, fazendo por ele a questão de correr atrás da bola. O Gabigol, os gols do Gabigol, a maioria, gente, é gol simples. Pô, é a realidade. Homem de área, e tá tudo certo, porque, centroavante é isso. Então, vamos lá. 2 anos sem fazer nada, e ele quis sair do Flamengo. Ele quis sair do Flamengo. O Pedro, irmão, nunca ficou 2 anos sem jogar, a não ser por causa de lesão. Se o cara ficou 7 meses parado, mas você não pode botar no papel que o Pedro ficou 7 meses sem fazer gol. O Pedro ficou 7 meses jogando nada, não. E aí a gente vai entrar no mérito da porcaria do técnico que a gente tem hoje. E vou falar assim mesmo. O Felipe Luiz é um sacana com relação a jogadores que ele não quer ver jogando. Ele monta um time, irmão, para fazer o Pedro não jogar. O time do Flamengo hoje, quando é que você vê a bola chegando no Pedro? Porque quando chega, ele é diferente, pô. Quando a bola chega, ou ele vai fazer pivô, vai tocar, vai deixar o cara de frente pro gol, ou ele vai fazer o gol, pô. Então, meu amigo, vamos lá. O Pedro está jogando desse jeito, como você falou, parece que não está fazendo nada, porque o técnico que prometeu montar um esquema técnico tá gravado, irmão. Que coisa boa a rede social. É ter câmera, tá gravado. E ele é mentiroso. O Felipe Luiz é um mentiroso. Porque ele falou que iria fazer o time jogar em função do Pedro. Porque quem tem o Pedro, tem o melhor centroavante do país. Isso a gente sabe, irmão. Mas você tá emocionado, Pilhado, que eu gosto muito, mas tá emocionado, e aí tá pensando que agora
o Pedro não joga nada, como outros, porque faz parte do plano do Felipe Luiz, muito provavelmente, queimar o jogador, pô. Como fez com o Vinha. O Vinha, quando saiu agora, tinha gente falando o seguinte: o Vinha não joga nada. Pra tu ver. O cara nem aparecia, o cara não recebia minutos. Parece até que o cara era mau jogador, que o Ayrton Lucas jogava mais que ele, mas que nada, pô, balela, pô. Você vai me dizer então que o Everton Cebolinha tá jogando. O Samuelino joga mais que o Everton Cebolinha? Não joga, pô. E não tá jogando. Você vai me falar que o Plata é melhor que o Luiz Araújo, que define, tá sempre fazendo gol? Mas cadê o Luiz Araújo, irmão? Sendo escanteado, é assim que o Felipe Luiz faz. E ele tá fazendo com o Pedro tudo que ele quer. Queimar o jogador, porque ele tem colocado o Pedro para jogar porque o Pedro é o melhor. E a torcida já pediu. Só que agora tem torcedor dizendo que o Pedro não tá fazendo nada. Porque ele monta um esquema de forma com que o jogador não receba toque, não receba a bola. A bola não chega, irmão. A bola não chega pro Pedro dentro da área. Chega. Porque se chegar a gente vai ver gol. Vai ver gol. Pedro jogou com todos os outros treinadores. Só não joga com o Felipe Luiz. Então vamos ver quem tá errado. É estatística. Se o Pedro jogou com o Sampaoli, jogou com Jorge Jesus, o Pedro jogou, cara, com um monte de jogo com o Tite. Aí chega com o Felipe Luiz, não tá jogando. É por quê? É por causa do treinador, cara, que não sabe montar um time pro artilheiro, cara. Rapaz, nem Romário, meu irmão. Se o Felipe Luiz fosse o técnico, nem Romário, e ele tivesse uma pinimba com o Romário ia fazer o gol, porque a bola não ia chegar no Romário. Porque bola chegou no Romário, gol. Não tô comparando não, porque o Romário é muito nível acima do Pedro. Mas eu tô querendo dizer que se o técnico quiser, vai queimar o jogador, pô. Porque se a bola não chegar, não tem como ter gol. E a gente percebe que não tem gol mesmo. Não tem gol de ninguém. E mesmo assim, o Pedro, na temporada passada, meteu 18, 20 gols, enquanto o Plata fez 3. Então o que você tá falando, cara? Quero ver você falar assim do Plata, pô. Quero ver você falar assim dos outros. Mas tenta tirar suas vendas aí, irmão, né? Limpar o seu olho, porque você tá vendo coisa errada. Mas já é a maquiagem do Felipe Luiz escrotizando o jogador que ele não quer ver no time. Porque pro Felipe Luiz, ó, o Pedro já tinha ralado há muito tempo, irmão. Ralado há muito tempo. Mas é isso, nação. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. É isso. Muito, muito bom estar com você aqui. Saudações rubro-negras para sempre. Mengo!